E aí, pessoal, como vocês podem ver aqui na capa deste livro, Resident Evil está escrito, e aqui abaixo, baseado no game Resident Evil. Pessoal, há muitas bobagens sendo ditas no que é concernente ao massacre de Suzano. Por exemplo, o Moron disse que os jogos são os culpados, os videogames são os culpados pelo massacre. Uma coisa evidentemente absurda, ainda que ele não tenha colocado o viés proibicionista tão evidente de forma explícita. Mas a gente sabe, de todo modo, que há pessoas que são tão estatistas, que são tão coletivistas, a ponto sim de desejar proibir, de criminalizar videogames. Infelizmente, há esse tipo de pessoa. Principalmente pessoas mais idosas, que não têm muita noção de tecnologia, podem pensar assim, infelizmente. Mas eu acho que comparações com plataformas mais antigas podem ajudar algumas pessoas, a terem noção do quão absurdo é tal pensamento. Então, livros também, para seguir bem entre aspas aqui a lógica dessa gente, livros também têm que ser proibidos, hein? Vamos proibir livros. Olha só, isso não é chocante? Proibir livros, hein? Vamos proibir livros, hein, pessoal? Uma coisa bem bizarra mesmo, hein? Foi também descoberto que entre os assassinos havia um apreço pelo Walking Dead, que é um programa de TV, mas tem zumbis e pode lembrar um pouco Resident Evil. Enfim, eu sei que não é a mesma coisa, mas tem zumbi, tem violência, enfim. E eles gostavam de Walking Dead. E é como que fica? É um programa que surgiu, de TV, enfim. Tem um surgimento diferente do Resident Evil, mas enfim, são parecidos. Como que fica? Pessoal, há plataformas que são integradas hoje em dia, assim, Então, é um jogo como Resident Evil pode ter uma versão em livro ou uma versão em quadrinho, também tem quadrinhos, Ou filmes, aí já muitos fãs não gostam dos filmes do Resident Evil, Porque não seguem a história do jogo. Mas, enfim, e é possível que haja muitas plataformas aí. Quem defende proibir videogames fatalmente vai acabar defendendo, se for seguir, entre aspas, a lógica, vai acabar defendendo também a proibição de outras plataformas. Então não vai ter que ficar só nos videogames, se for seguir essa lógica bem entre aspas. Vai ter que seguir também a lógica de proibir filmes, proibir até mesmo livros. Não faz sentido algum. E esse viés proibicionista, ele tá ali calcado no coletivismo, sabe? Porque, aqui ó, esses casos aqui ó, esses maluquinhos aí, esses loucos, esses psicopatas gostavam de videogame, e fizeram uma chacina. Então toda a população tem que ser penalizada, toda a população tem que ser já incriminada previamente, porque já viu, assim, ó, houve esses loucos. Então, para tudo, cria um coletivo falso, sabe? E põe todo mundo no mesmo saco. Isso é uma coisa absurda demais. Então, na minha testa tem que estar aqui escrito retardado. Na testa de vocês também, retardados. Todo mundo é retardado, E aí o Estado vai proteger todo mundo, porque todo mundo é retardado. Que nem esses loucos, sabe? Não, pessoal, não faz sentido algum isso. O indivíduo, ele tem que ser soberano, gente. Então, se não há uma prova contra mim, eu não posso ser proibido, sabe? Isso é uma coisa que não faz sentido algum. E esse coletivismo, ele é baseado no preconceito, pessoal. É o preconceito. Você incrimina uma pessoa, mesmo essa pessoa não tendo nenhuma confirmação, não tendo nenhuma confirmação sobre essa pessoa, sobre ela ser criminosa, de ter feito um crime. Não, você já é condenado previamente. Isso me lembra o quê? Desses esquerdistas hipócritas que vivem falando que são contra o preconceito, mas vomitam preconceitos, principalmente nesses casos, amam esses casos aí para vomitar preconceitos, como o tal do Diário do Centro do Mundo, que tem um forte viés esquerdista. Sempre quando acontece crimes, é incrível isso, eles tentam de alguma forma atribuir a todo eleitor do Bolsonaro, como todo eleitor do Bolsonaro fosse bandido. Então, quando houve lá o caso de um estuprador, aqui ó, é o típico bolsominion, porque descobriram que havia um apoio desse criminoso ao Bolsonaro. Então, é só o típico bolsominion. Também no caso lá, em que um taxista foi morto, covardemente. Olha só, o assassino tinha uma ligação de apoio, apoiava o Bolsonaro e tal, olha o perfil e tal. Então, ó, é o típico bolsominion. E mais uma vez, o Diário do Centro do Mundo botou lá, na manchete, típico bolsominion,
o típico cidadão de bem. Gente, é uma coisa impressionante mesmo, hein? Como que é tão o nível é tão baixo, como o nível é tão baixo dessa gente, hein? Para colocar todo mundo no mesmo saco. Então eu, que também votei no Bolsonaro, também eu sou o quê? Esse típico cidadão de bem, bem entre aspas, né? Esse típico bolsominion. E eles ainda colocam como um deboche, sabe? Cidadão de bem. Outro também que faz muito isso é o Senarose, né? Típico cidadão bem, ou seja, típico, não é algo atípico não, é o normal para eles, né? Esse que é o normal, esse que é o nível dessa gente, né? É o típico, não é algo atípico não, né? É o típico, o normal é que o eleitor do Bolsonaro seja assim. Gente, é muito baixo, né? É muito baixo, e essa gente que vai lutar contra preconceito. E eles ficam muito felizes com isso, porque aí jogam todo mundo no mesmo saco. É a mesma coisa do coletivismo que eu estava falando sobre proibir videogame. Coloca todo mundo no mesmo saco, todo mundo é retardado, porque é o típico, né? Todo mundo é retardado, pronto. Então todo mundo aí não pode mais ter seu direito de propriedade, né? As pessoas não podem comprar armas. Ninguém mais pode ter direito à propriedade, porque é o típico. Todo mundo é assim, né? É o típico bolsominion. Assim. Cara, é uma coisa lamentável demais, sabe? Muito baixo que esquerdistas estão fazendo aí. É muito baixo mesmo, o que eu tenho visto é incrível mesmo. Pessoal, e o Easy Nobre, ele fez um vídeo. O Easy, eu torço mesmo pelo Easy, né, para que ele seja anarcocapitalista, enfim. Eu tenho fé ainda, quem sabe que... torço mesmo. O Easy tem aí, né, ao longo do tempo, flertado mais com o anarcocapitalismo, né, pelo menos não tem detonado o anarcocapitalismo, que nem certos minarquistas aí que ficam, infelizmente, brigando com anarcocapitalistas, né, tentando justificar imposto... Enfim, o Easy eu acho que está indo num caminho bom, tá? Mas o vídeo dele, não que ele tenha defendido também explicitamente o proibicionismo, eu acho que até não, tá? Ele não defende proibicionismo, mas o conselho dele, que as televisões, os jornais, os sites não devem divulgar os nomes dos assassinos, não devem falar da vida deles, das obras deles, dos gostos deles. A gente vai até discutir isso aí, sobre conselho, né? Aí no campo do conselho, né? Da recomendação, ok. Mas isso é perigoso também, porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, há pessoas que têm um forte viés coletivista, estatista. Então essa boa ideia, né? Pode ser tão boa para certas pessoas que... pode haver até mesmo gente defendendo proibição aí. Então, já que é uma ótima ideia, vamos proibir, sabe? Então a mídia não pode divulgar informações sobre os assassinos, sabe? Porque houve um louco, né? Um deputado louco lá na França, tal de Didier, que propôs isso, que fosse proibido, que fosse criminalizado qualquer meio de comunicação, né? Qualquer TV, jornal, site, que colocasse informações sobre terroristas. Pessoal, isso é uma coisa absurda, é um atentado violento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à propriedade privada, enfim, um atentado total. Então, me causa uma preocupação. Então, fica um alerta aí, né, pessoal? O Easy até fez um vídeo que não é de todo, assim, ruim, né, mas... é preocupante, né? Porque pode haver sim gente achando que vamos proibir então, né? Soluções proibicionistas, né? Não sabem discernir a recomendação, né? O conselho da proibição, da criminalização, que são coisas bem diferentes aí, né? E ao uso ali de propriedade, né? A pessoa está usando a propriedade que é dela, ela não pode ser proibida, sabe? Porque ela não está violando a propriedade de ninguém. Então, mesmo que seja com uma boa intenção, mas vai com uma boa intenção, porque assim vai haver menos assassinos incentivados. Mesmo assim, mesmo que seja uma intenção ótima, uma ótima ideia genial, ela não pode ser imposta e os fins não justificam os meios. Pode ser um fim até bonitinho, mas proibir, sabe, que as pessoas usem a sua propriedade, aí não, né, pessoal? Então fica o alerta. Não estou falando que o Easy defendeu proibição, mas... pode dar uma brecha para certas pessoas, né? Enfim, isso é preocupante. De todo modo, pessoal, o indivíduo tem que ser soberano, pessoal. Então, se não há prova contra o indivíduo, não há uma prova de que eu sou um criminoso, eu não posso ter o meu direito cerceado. Seja o direito de jogar videogame, seja o direito de
ter uma arma, tá? Qualquer coisa, se não é uma prova contra mim, eu não posso ter o meu direito cerceado, tá? Enfim, não podemos ser taxados como criminosos, porque há criminosos aí que gostam de videogame ou que gostam de armas. Enfim, não faz sentido todo mundo ser criminalizado previamente, isso não faz sentido algum. Mas enfim, pessoal, esse foi o meu vídeo, então até a próxima.